Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento, que hoje virá através do livro Na Luz da Vitória, do José Carlos de Luca. Eu abri aqui ao acaso e caiu aqui em páginas de Maria Dolores, numa mensagem dela. Maria Dolores, ela nos diz: depois da morte é que vemos quando a luz se nos revela. Quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida. Quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Maria Dolores. Em cima dessas palavras, desses ensinamentos aqui, esses fatos, essa verdade que nos foi transmitida, está sendo transmitida por Maria Dolores, não é? Onde ela nos faz refletir, né, sobre as bagatelas, quantas coisas fúteis, quanta besteira, quanta bobageira a gente se preocupou, né, a gente se matou a troco de nada. A gente só percebe isso quando chega, quando retorna ao nosso verdadeiro local de origem. Quando a gente chega no nosso verdadeiro local de origem, aí é onde a gente se depara com a própria realidade, com uma vida verdadeira, onde não existe fantasia, ilusão. A gente fala: meu Deus, sofri tanto na Terra por causa de coisas que não tinha nada a ver com a minha felicidade. Aí a pessoa se arrepende. Aí a pessoa se lembra que quando ela chegou aqui, ela chegou sem nada e está retornando sem nada. Não levou nada. O arrependimento é grande, o sofrimento é grande. É em cima desse fato, em cima dessa verdade, aí vem José Carlos de Luca e vai nos dar a seguinte explicação a respeito desse tema. Ele começa nos dizendo: a morte pode ser comparada a uma professora que nos ajuda a refletir sobre as grandes lições de vida oriundas da experiência que tivemos na Terra. Não sendo um ponto final em nossa existência, a morte é simples passagem da vida física para a vida espiritual. Vidas que continuam interligadas pelo fio condutor de tudo aquilo que fizemos de nós mesmos. Do jeito que estivermos na experiência física, acordaremos no mundo espiritual. E do jeito que estivermos lá, despertaremos aqui, pelas portas da reencarnação. Para o espírito não há mudanças bruscas pelo simples fato de mudar de plano de existência. Nossa evolução espiritual é feita passo a passo, sem saltos mirabolantes. Embora ninguém deva permanecer estacionado nas próprias imperfeições. A vida nos convida a um processo de constante renovação. É por isso que, por ocasião de nossa passagem para o mundo espiritual, encerrando um dos ciclos da nossa jornada perante a eternidade, a morte nos faz entender com mais lucidez a vida que acabamos de deixar na Terra. O objetivo é provocar nossa reflexão sobre o aproveitamento que tivemos da experiência finda, detectar os avanços feitos e mapear os enganos cometidos. Não haverá um julgamento propriamente dito, feito por juízes celestiais, mas uma inevitável reflexão que a morte provoca em nossa própria consciência. Afinal, é na consciência que as leis divinas se acham gravadas. Já antecipando o que também irá ocorrer conosco, a espiritualidade nos avisa que nosso balanço existencial passará necessariamente pela avaliação de como empregamos o tempo aqui na Terra, experiência física. E segundo o relato dos que nos antecederam na viagem de volta, tem havido muito tempo gasto em vão e muitas oportunidades perdidas, sem justa razão. Não raro, demos a própria encarnação gastando tempo, não é? E energia em situações que jamais poderiam acrescentar algo de útil em nossa existência.
Quanto tempo perdido, quantos equívocos, quanto sofrimento, quantos autos suicídios nós nos cometemos por causa de coisas infrutíferas, por causa de ideais enganosos, por causa de ansiedade, por causa de expectativa, por coisas materiais que nós não levamos daqui para a nossa verdadeira casa. Quantas mágoas guardadas inutilmente no coração, conservadas no vinagre do ressentimento por anos a fio, que apenas fizeram consumir as nossas melhores disposições para a construção da nossa felicidade. Quantas horas desprezadas em discussões por ninharias, que deixaram nosso coração se contaminar com o veneno da discórdia, afugentando a paz de nossos dias. Quantas oportunidades desperdiçadas pelo temor de enfrentar lutas e desafios. Como se a criatura viesse para a experiência física em permanente jornada de férias. Quantos dias mortos pela preguiça, pelo tédio, pelo eu ferido, pelas lamentações intermináveis, que apenas minaram as nossas forças interiores e impediram o cumprimento de nossas obrigações e a realização de nossos sonhos. Quanto tempo esperando por dias perfeitos, pessoas perfeitas e situações ideais, enquanto a realidade, permeada por toda a sua luz e sombra, passava bem diante de nosso nariz, sem que soubéssemos aproveitar o que ela tinha de bom a nos oferecer, construindo a felicidade com o material que Deus nos concedeu. A vida é um espetáculo e quem faz o show somos nós. Não importa o cenário, importa como atuamos no palco da vida e nós é que escolhemos como atuar. Vejamos como Jesus nos é um grande exemplo. Ele nasce numa estrebaria, seus pais não são ricos ou importantes. Vive boa parte de sua vida numa cidade sem nenhum prestígio social. O único ofício que teve foi o de carpinteiro. Não escreveu livros, não teve funções de templo religioso, não criou fortuna, não teve amigos influentes. Viveu entre os pobres, viveu entre os doentes, desesperados e pecadores. Como se vê num cenário em que ninguém imaginaria que o maior espetáculo da vida iria se desenrolar. Esse homem que teve tão pouco, que experimentou tantos ventos contrários, viveu a vida mais exuberante na face da terra. Dividiu a história em antes e depois dele. Jesus soube ver a beleza nos lírios do campo. Encontrou esperança ao ver as aves no céu. Viu a presença de Deus nos leprosos e o anjo de luz em cada irmão. Caído pelo erro, precisou apenas de 3 anos para mudar o curso da história da humanidade. E foi ele quem disse que poderíamos fazer também tudo o que ele fez. E até mais, basta agir como ele agiu. O conhecimento da vida espiritual não se destina apenas a saber o que nos aguarda além da morte. É lição viva que nos estimula a viver melhor hoje mesmo, como Jesus viveu, enquanto estivermos no palco da vida. Isso é acender a luz da vitória. Levemos nossa passagem pelo mundo mais a sério, aproveitando cada segundo de nossa existência com o espírito de amor, sabedoria, renúncia, resignação, paciência, complacência, transigência, pois não sabemos quando as cortinas se fecharão para nós. Chegamos sem nada, retornaremos sem nada. A única coisa que a gente vai levar na nossa malinha são as virtudes. E aí, a hora que chegar lá,
retornarmos no nosso verdadeiro local de origem, nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar, que a nossa malinha for aberta. O que está dentro dessa malinha? Cadê as virtudes? Jesus foi tão claro quando falou, reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Cadê a obra? Aí Jesus complementa dizendo, a cada um segundo suas obras. Cadê a obra? Cadê a obra? Isso é isso. Por isso que ele fala, nós temos que levar a nossa vida a sério. Porque, como o Chico fala, sobre a terra tudo, ele generalizou, tudo é fantasia e ilusão. Tanto é verdade que a gente não vai levar nada, então é tudo fantasia e ilusão, que adiantou tanta correria, tanto sacrifício, acabando com a saúde por causa de coisas materiais. Olha, será que vale a pena? Aí fica aí para a nossa reflexão. E o que ele falou aqui me chamou muita atenção. O ideal seria levar a vida mais a sério. O ideal seria caminharmos aqui na terra olhando para cima. Jesus foi bem claro quando ele falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto virá por acréscimo. E Jesus ainda complementou dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, já basta cada dia o seu mal. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.